turismo. A gente estava falando agora, opa, está aqui conosco. Oi, ministro, tudo bem? O senhor me ouve bem? Oi, Dani, tudo bem? Escuto vocês 100%. Imagina, o senhor está trabalhando aí, né? Eu respeito todo mundo que pega o celular para trabalhar, porque minha vida é isso, né? Trabalhar no telefone. Então, tá mais do que bem-vindo. Ministro, a gente vai falar sobre, claro, sua área, mas eu queria trazer um pouco o olhar de um aliado do presidente Jair Bolsonaro para esses dados que as pesquisas, eu não sei se o senhor estava conseguindo ouvir a gente aqui, têm apontado, né? Muita gente apostava aí nessa tese da terceira via ou de uma erosão do capital político do presidente Bolsonaro, e isso não aconteceu. O presidente tem ali esse pelo menos 1/4, muita gente acha que é um pouco mais, mas menos de 25%, 24% da população em nenhuma pesquisa aparece. O presidente mantém isso com ele. O senhor acha que isso é um recado para a chamada terceira via ou para quem acha que Bolsonaro pode derreter na eleição do ano que vem, ministro? Ô, Dani, muito boa tarde. Primeiro, eu queria lhe fazer uma pergunta. Claro. Qual foi a pesquisa em 2018 que mostrou o presidente Bolsonaro na frente? No início, na largada ou já na reta final? Em todas elas, em 2018. Não, a partir do momento em que Bolsonaro tem a virada, ele nunca mais deixou de liderar, ministro. Eu posso trazer a série histórica aqui, mas sim, o presidente tem um estirão, em especial após o infeliz atentado, né? Lamentável atentado. Eu quero me lembrar de 2018, porque em 2018, na maioria, acho que 99% das pesquisas, o presidente perdia. E apesar de ganhar em todas as enquetes, quando você bota qualquer enquete hoje, que aparece o nome do presidente, até na Time, Nova York, apareceu o presidente, ganhou até do presidente americano, de Trump. Enfim, ele perde em todas as pesquisas, ganha em todas as enquetes e o resultado a gente já vê. Agora, eu estou aqui, cheguei agora de Santos, do Porto de Santos, e eu quero dizer uma coisa, nunca antes na história do país a gente viu o turismo entregar tanto. Eu vou lhe dar um exemplo. Cheguei lá, tinha uns 300 funcionários que me abraçaram. Só isso daí já vale agradecendo os empregos no setor, que eu ainda acho que é muito tímido a quantidade de navios de cruzeiro que vem para o Brasil. Mas só isso daí já serve para revigorar e ter a gratidão de estar aqui podendo ajudar o meu país, que o presidente Bolsonaro me deu hoje. Eu acabei de receber o navio mais importante da temporada, é o Costa Diadema, acabou de chegar da Europa, um navio de 4.500 passageiros, que vai empregar 2.300 pessoas, né? E a gente vê que com muita luta, com muito empenho pessoal do presidente para que realmente acontecesse, os navios de cruzeiro estão voltando ao Brasil. Agora a gente tem um desafio, Dani. Qual é o desafio? É tornar essa operação de navio de cruzeiro no Brasil perene. Por quê? Porque o Brasil tem a maior vocação do mundo para turismo náutico, para cruzeiros marítimos. Nenhum país se iguala ao nosso, não apenas pelo que nós temos, mas principalmente nós somos muito competitivos pelo que nós não temos. Nós não temos furacão, maremoto, terremoto, nenhum desastre natural. A gente pode explorar cruzeiro marítimo o ano todo. E com várias opções de passeio, por exemplo, podemos fazer o cluster da Amazônia, com cruzeiros marítimos na região dos rios da Bacia Amazônica. Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Tapajós, enfim, tem muita opção e paisagens belíssimas. O cluster do Nordeste, que podemos fazer cruzeiros entre as cidades do Nordeste, todas com infraestrutura portuária, com aeroportos internacionais para receber a demanda de passageiros. O cluster aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, que sai daqui de Santos, Guarujá, vai para Angra, e o cluster do sul do Brasil. Então, a gente vê que o Brasil hoje ainda Ministro. tem... Opa! Não, sim, é o potencial do país indiscutível e, claro, indiscutível. O senhor vai ter espaço para falar das realizações, mas antes eu queria uma palavra do senhor, então, para quem está preocupado com a Ômicron, para quem está preocupado ainda com a Covid, em especial porque cruzeiros, né, são ambientes de confinamento, digamos assim, né? Você fica todo mundo ali naquele barco. Para esse turista que pode estar preocupado, ou mesmo para o setor, que está batalhando muito para se recuperar depois do enorme baque que foi a Covid para o setor de turismo no mundo inteiro, né? Qual é a palavra do senhor? Os navios de cruzeiros, eles têm um protocolo próprio de segurança, né? Você tem um protocolo que todos os funcionários são testados a cada 3 dias e os passageiros, 10% deles são testados a cada 3 dias também.
E outro protocolo é que apenas 75% dos ocupantes é que estão autorizados a entrar. O navio não opera com 100% de ocupação. O navio opera com 75%. E algumas operadoras, como a Costa Cruzeiros, por exemplo, estão operando hoje com 60% dos navios. Então, a gente vê os protocolos de segurança, o uso de máscara, distanciamento, que estão funcionando dentro do navio. E a gente vê que a temporada já retomou e praticamente já é um sucesso. Você vê os eventos já lotados e vendeu quase tudo em 3 horas do lançamento da temporada. O pessoal está com vontade de voltar a viajar, né, ministro? Fechamentos de alguns países, em especial na Europa, tem dominado alguma atenção do senhor? O senhor vê com preocupação aí esse movimento? Teme uma nova contração no setor? De novo, né, respeitando aqui o sofrimento dos trabalhadores do setor turismo, foi um dos mais afetados aí. Todo segmento, hotéis, bares, restaurantes, tudo que gira em torno do turismo, que é uma indústria enorme. Veja bem, eu estava em Madrid agora, há 15 dias atrás, na Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, e era unanimidade a preocupação de todos os países do mundo no setor do turismo com a Ômicron. Inclusive, o Brasil foi contemplado com um escritório mundial da OMT para as Américas aqui nessa Assembleia, que nós defendemos o país. E o nosso país ele está vacinando. O Brasil hoje é o país que mais vacina nas Américas. Nós ultrapassamos os Estados Unidos. Eu estava conversando com o ministro Marcelo Queiroga, a gente vê que realmente tem países da Europa que a população não está querendo ser vacinada. A população não está se vacinando como deveria. Aqui no Brasil, a gente já tem mais de 380 milhões de doses aplicadas, mais de 70% da população total e quase 100% da população economicamente ativa. E tem pesquisa já que, apesar da Ômicron, ela é atenuada para as pessoas que já estão vacinadas com a segunda dose. Ela não gera um fluxo de internação hospitalar como gerou no início da pandemia. E hoje, eu conversei ontem também com o ministro Marcelo Queiroga, a gente vê que nós temos hoje 90% a menos no número de óbitos do que nós tínhamos há 3 meses atrás. Então, o Brasil, se Deus quiser, a Covid é uma página virada no país da gente. Eu espero que brevemente a gente não precise mais usar máscara, brevemente o presidente assine o decreto do fim da pandemia. A gente torce por isso, a gente torce pelo país, torce pela reestruturação do turismo e pela recuperação, porque senão, daqui a 50 anos, a gente vai estar sofrendo a 78ª onda da Covid e ninguém vai viver mais, Dani. Sim, não, mas vai viver mais. Eu fico sempre grata quando eu vejo a palavra de alguém do governo a favor, incisivamente a favor da vacinação, que tem se mostrado, como o senhor mesmo destacou na sua fala, a porta de saída para essa crise interminável, 2 anos já, ninguém aguenta. Ministro, deixa eu aproveitar a desenvoltura aqui do senhor falando sobre esses vários temas. Um órgão aí que tem, digamos, atividades afeitas, o senhor certamente acompanha o trabalho, o IPHAN se tornar alvo de uma polêmica recente. Você quer uma notícia em primeira mão agora? Sobre a justiça que permitiu o retorno da presidente do IPHAN, é isso? Exatamente. Conte para nós, traga o detalhe então e em seguida eu faço a pergunta. Está no seu WhatsApp aí já a sentença do juiz reformando o que a juíza de primeira instância tinha dado. Inclusive, eu quero aqui de público parabenizar a presidente do IPHAN e talvez vocês não saibam, mas a Larissa Peixoto ela é funcionária da Casa do Ministério do Turismo, concursada há mais de 12 anos. Ela é uma pessoa de extrema competência, ela é uma pessoa que não tem nada que desabone a conduta dela, muito pelo contrário, e nunca antes na história do Ministério do Turismo, nunca antes na história do IPHAN, um funcionário de carreira conseguiu ocupar o cargo que ela ocupa, por competência, porque o presidente Bolsonaro, ele dá valor ao quadro técnico. Isso acontece no Ministério do Turismo, isso acontece na Embratur, isso acontece com o ministro Tarcísio, por exemplo. O ministro Tarcísio, todo mundo se lembra, ele trabalhou no DENIT no governo Dilma. Quem não se lembra disso? Ele é um quadro técnico e hoje é o melhor ministro da infraestrutura dos últimos 50 anos. O ministro Marcelo Queiroga nunca foi político. O ministro Marcelo Queiroga é um cardiologista de referência, de ponta, uma das sumidades em intervenções cardíacas no Brasil e pegou o Ministério da Saúde e transformou o Brasil simplesmente no país que venceu a Covid mais do que os Estados Unidos.
Isso tem que ser dito. Foi o ministro que mais vacinas entregou. E outra coisa, nós entramos no Conselho da Organização Mundial do Turismo, da OMT, no Conselho Executivo, porque nós estamos fazendo o dever de casa. Nós somos exemplo para o mundo hoje, com os protocolos de segurança do Ministério do Turismo. Nós somos exemplo na vacinação. Se a gente não tivesse, nós somos exemplo na recuperação do turismo aqui dentro do Brasil, exemplo na recuperação das companhias aéreas. Apesar de todos os problemas, nós estamos com a malha aérea quase 90% recuperada. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem mais vaga no Réveillon. Está 100% vendido o Réveillon do Rio de Janeiro. O Nordeste está mais de 90% a ocupação hoteleira agora na autoestação de janeiro. Os últimos feriadões que nós tivemos de setembro, o 7 de setembro e o de finados, por exemplo, foi a maior ocupação hoteleira da história do Brasil. Mesmo com a Covid e tudo, de acordo com a BIH. Então, a gente está, sim, fazendo o dever de casa. O turismo, daqui até fevereiro, nós vamos criar 500 mil novos empregos de carteira assinada. E criamos apenas em agosto desse ano, o Brasil criou 372 mil novos empregos de carteira assinada, dos quais 180 mil foram oriundos da atividade do setor de serviços ligados ao turismo. Ministro, vou pedir sua ajuda, porque a gente tem um tempo assim acertado com o seu time e eu quero cumprir, mas eu tenho duas perguntas que eu preciso fazer. Não posso deixar o senhor sair daqui sem fazê-las. O senhor elogia a capacidade técnica da presidente do IPHAN. Agora, de novo, então, você que chegou agora, o ministro estava aqui celebrando e cumprimentando a decisão da Justiça Federal que devolve o exercício, né, da presidência do IPHAN pela servidora do Ministério do Turismo que estava lá, a doutora Larissa, que havia sido afastada pela Justiça Federal da primeira instância. O ministro estava aqui celebrando. Agora, o ministro disse que ela tem capacidade técnica para fazer. Então, ministro, o que acontece foi uma falha na comunicação do presidente Bolsonaro, porque o presidente dá a entender que realizou uma intervenção a pedido de um aliado dele, o empresário Luciano Hang, num órgão que deveria, por excelência, ser técnico. O senhor está dizendo ela é uma técnica. Então, houve uma falha do presidente ao comunicar o motivo da troca e como o IPHAN estava sendo gerido até agora, que o presidente falou ao vivo, a gente transmitiu inclusive aqui no jornal. Você foi muito feliz quando você disse dava a entender. Porque, na realidade, o que acontecia no IPHAN era que, por exemplo, uma licença do IPHAN durava até 5 anos para ser emitida por um empresário que queria gerar emprego. Uma licença do IPHAN agora é tirada em 45 minutos. A gente vê o presidente, a equipe econômica do presidente, a equipe de ministros se esforçando dia após dia para ajudar o trabalhador. Porque só quem gera emprego não é o presidente Bolsonaro. Quem gera emprego não é o ministro Gilson Machado. Quem gera emprego é o cara que bota o dedo na reta, que constrói um hotel, que constrói um restaurante. E, às vezes, por causa de um equívoco, não é porque eu não me aprofundei no caso, mas, às vezes, por exemplo, agora mesmo, no aeroporto de Maragogi, o IPHAN suspendeu a licença do aeroporto durante 15 dias e foi um equívoco. E a gente viu que foi um equívoco. Agora, às vezes, por causa de um equívoco, um empresário sofre, o emprego sofre, enfim. A gente tem, é justamente isso que a gente está fazendo, dia após dia. Lutando pelo trabalho e pelo emprego no país da gente. Para fechar, o senhor quer ser candidato ao governo de Pernambuco? Está à disposição do presidente para uma outra missão? Porque na lista ali de personagens que ele quer contar na eleição, que eu recebi, o nome do senhor está lá. Dani, é o seguinte, eu só tenho gratidão a dar pelo presidente. Eu sou técnico, eu nunca fui candidato a nada. E eu estou aqui numa missão de recuperar o turismo no meu país. E eu não tenho dúvida que eu estou conseguindo, porque o Brasil tem a maior recuperação das Américas. O Brasil hoje tem 3.200 obras. O Brasil hoje tem mais de 90 milhões de brasileiros que viajam dentro do Brasil e 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior estão viajando aqui dentro. E a gente vê isso daí acontecendo. Você vê os navios de cruzeiro chegando aqui no Brasil, você vê o transporte aéreo, o transporte de curta e média distância rodoviária, os hotéis do Brasil todo, principalmente os de natureza, com uma lotação muito grande. Agora, eu sou uma pessoa de missão. Eu estou pronto para qualquer coisa que o presidente precisar de mim. E estou aqui hoje na missão e focado
em recuperar emprego no Brasil. E você não sabe, Dani, como é gratificante. Como eu cheguei hoje no Porto de Santos e 300 funcionários batendo palma para mim, que não é para mim, é para o presidente Bolsonaro, que foi ele que confiou em mim, foi ele que me indicou. A gente vê realmente que é gratificante, porque o pai de família, ele precisa do emprego. Quando a pessoa fala mal do Brasil lá fora, né, você está prejudicando o cara que está na ponta, a senhorinha que vende o caranguejo, o cara que está carregando carne para botar dentro do navio, que tinham 6 carretas lá dentro. Né? O Brasil, hoje em dia, o pessoal se apega muito à coisa da Amazônia, como se a Amazônia tivesse acabado. Graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de viajar o mundo defendendo o Brasil lá fora e mostrando imagens reais de satélite. Dados, fotos, vídeos da nossa Amazônia, que está 66% preservada, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. E isso ninguém tira de nós. Ministro, você conhece a a Amazônia? Falar de Amazonas, a gente vai ter que falar depois. Você conhece a Amazônia? Eu quero te agradecer, mas eu quero deixar uma missão aqui, porque o senhor disse que é homem de missão, a próxima vez o senhor traga a sanfona, né? Trago, porque olha, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. A entrevistadora aqui é você, não quero falar. Você conhece a Amazônia, Dani? Super. Super. Graças a Deus. Mas a gente vai falar sobre isso, então, afiançado aqui, ministro. Gilson Machado falou conosco aqui no CNN 360, ministro do Turismo. Ministro, obrigada pelo bom humor e pela disposição de responder a tudo. Até a próxima. Obrigado.